Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Quinta, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, de muitas informações, muitas novidades. Quinta-feira de atualização da Copa Conmebol Libertadores. Ontem tivemos aí a segunda partida do Grupo G entre Lanús e Melgar. A gente vai trazer aqui o resultado dessa partida que mexe com a classificação do grupo. O Vasco se mantém entre os dois primeiros colocados, entretanto perde a liderança. A gente vai trazer aqui a vocês direitinho como foi esse jogo de ontem. Além disso, também trazer informações importantes sobre Copa do Brasil. Tem o presidente do Operário falando sobre o Vasco. Cara, a gente vai trazer aqui as aspas do presidente do Operário, que chega a ser brincadeira ter que ouvir algo desse tipo. Além disso, também informações importantes sobre o Vasco Esporte, que acontecerá já depois de amanhã em São Januário, novidades sobre o mercado da bola, saída de Ryan, rescisão contratual de Patrick de Luca, propostas ou não propostas por Jean Davi Menezes. Tem novidades também sobre o atacante Moraes, do Maringá, que foi um dos nomes procurados pelo Vasco durante a janela de transferências, e muitas outras notícias. Você aí terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, aliás, um Acorda Vascão, né? Bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades aqui neste canal. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, esse vídeo aí que você está assistindo agora. Temos também o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então eu conto muito aí com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar no compartilhamento e na divulgação do nosso conteúdo. Não saia desse vídeo sem nos ajudar. Conto muito mesmo com você, meu amigo torcedor vascaíno. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês falando sobre Copa Conmebol Sul-Americana. Pois ontem tivemos aí o segundo jogo, né, desta segunda rodada do Grupo G. O Lanús, clube tradicionalíssimo do futebol argentino, enfrentou o Melgar, o adversário do Vasco, lá na quarta-feira passada. E, como já, né, creio que todo vascaíno esperava, o Lanús venceu o Melgar pelo placar de 3-0, goleou o Melgar na Argentina. Com essa vitória por 3-0, o Lanús se transformou no líder do grupo. O Lanús conquistou a liderança do Grupo G da Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco cai para a vice-colocação. O Lanús fica na primeira posição por conta dos gols pró, né? O Lanús marcou 3 gols nesta rodada e havia marcado 2 gols na rodada anterior contra o Puerto Cabello jogando na Venezuela. Com isso, o Lanús tem 5 gols pró e tem um saldo de gols de 3. O Vasco ele tem, no caso, 4 gols pró e um saldo de gols de 1. Então, assim, o Lanús fica na liderança e é o que eu falo para vocês desde o início. A Copa Conmebol Sul-Americana do Vasco, a fase de grupos do Vasco da Gama na Sul-Americana é contra o Lanús. Não é contra Melgar, não é contra Puerto Cabello, é contra o Lanús. E o Vasco ter perdido pontos para o Melgar lá na quarta-feira passada, jogando no Peru, pode ser, assim, para o futuro preocupante. Esses pontos, 2 pontinhos que o Vasco deixou escapar contra o Melgar lá na altitude do Peru, poderão fazer falta. Poderão fazer falta. Olha como o time do Melgar é fraco. Tomou de 3 pro Lanús, que hoje no futebol argentino não faz nenhum show. Não dá nenhum show. Então, assim, o campeonato Vasco é contra esse clube argentino. Daqui a 2 semanas, salvo engano, né? Eu vou até buscar aqui o calendário para vocês do Vasco da Gama. Daqui a 2 semanas, o Vasco enfrenta o Lanús em São Januário, pela terceira rodada. Esse é o jogo do Vasco. Se o Vasco quer passar, é vencer o Lanús. É vencer o Lanús. E na Argentina buscar um empate. Pronto.
e ponto. Nada mais disso. A minha preocupação é com o técnico Fábio Carille. Será que tudo isso vai rolar? Sinceramente, eu não sei não, meu amigo. É uma dúvida que eu tenho, uma preocupação que eu tenho. Mas o Lanús nitidamente é o adversário do Vasco nessa fase inicial. Ganhou ontem o Melgar em casa pelo placar de 3-0 e conquistou a liderança do grupo. E falando em competições que o Vasco disputará, né? Em 2025, ontem tivemos aí o sorteio da CBF e foi definido que o adversário do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil será o Operário de Ponta Grossa, conhecido também como Fantasma, né? O atual campeão paranaense, o clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem mesmo, o presidente, tá, do Operário, ele se manifestou, ele falou sobre o adversário do Vasco, o adversário, né, do Operário, que será o Vasco nessa terceira fase. E se liga só no que disse o presidente do grandiosíssimo Operário de Ponta Grossa, abre aspas. Não gostaria de pegar nesse momento Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Pegando o Vasco, com todo respeito ao Vasco, temos condições de passar para a próxima fase. Então assim, meu amigo, a situação do nosso clube tá tão ruim, tá tão vexatória, que a gente tem que ser obrigado a ouvir presidente de Operário de Ponta Grossa dizendo com todo respeito, dá para passar pelo Vasco. Cara, é brincadeira. A gente tá falando de um Operário. Eu vou pegar aqui, cara. Faço questão de ver quem é o Operário de Ponta Grossa. Eu não sou de desrespeitar time, não. Não sou de desrespeitar instituição. Tenho muito respeito pelas instituições de todo o futebol brasileiro. Mas a partir do momento que um presidente de um clube se coloca nessa posição, eu serei obrigado a falar sobre isso. A gente está falando de um poderosíssimo Operário que tem como principais títulos o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão em 2018. É o grande título do Operário de Ponta Grossa. Campeonato Brasileiro da Série C, da Terceira Divisão em 2018. E o grandiosíssimo Operário tem, diante de toda a sua história, 2 títulos paranaenses, em 2015 e 2025. Esse é o Operário aí, ó. Esse é o Operário. A gente tem que ouvir de presidente dizer que é possível passar pelo Vasco. Eu não sei do que eu reclamo, se eu reclamo do presidente do Operário ou se eu reclamo do próprio Vasco. Porque se o presidente está falando isso é porque o Vasco da Gama está dando brecha. A última vez que o Operário disputou uma Série A foi em 1979. E a gente tem que ouvir do presidente do Operário algo como esse. É definitivamente complicado, meu amigo vascaíno. É duro ter que ouvir certas coisas. Mas é isso, ó. É o que fizeram com o nosso Vasco. A diminuição total da instituição fazem com que outros clubes não enxerguem mais o Vasco da Gama do tamanho que deveria ser visto. E ainda mais com esse técnico na beirada de campo. Ainda mais com o técnico Fábio Carille. E sim, eu irei continuar criticando o Fábio Carille o quanto der para criticar nos meus vídeos. Vasco terá adversários difíceis daqui para frente. Para você ter noção, nos próximos 10 jogos, somente 2 serão dentro de São Januário. A partida desse próximo sábado contra o Sport. Logo após enfrentar o Sport, o Vasco tem a partida contra o Ceará no Ceará. Depois de enfrentar o Ceará, o Vasco enfrenta o Flamengo com o mando do Vasco. Entretanto, essa partida será no Maracanã, então não será um jogo em São Januário. Aí o Vasco enfrenta o Lanús, jogo esse que sim, pela terceira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana, acontecerá no Caldeirão. Depois de enfrentar o Lanús, o Vasco tem o Cruzeiro em Minas, o Operário de Ponta Grossa no Paraná, o jogo de ida da Copa do Brasil. Aí o Vasco tem um jogo contra o Palmeiras, que o Vasco fez a questão de vender o mando, ou seja, é mando do Vasco. Entretanto, a partida acontecerá em Brasília. E o Vasco tem 3 jogos fora, contra Puerto Cabello na Venezuela, Vitória em Vitória, na Bahia, e Lanús na Argentina. Ou seja, 10 jogos, apenas 2 em São Januário. Apenas 2 jogos o Vasco da Gama terá a possibilidade de ter o contato do torcedor vascaíno. É isso que fizeram com o Vasco da Gama. A presidente Pedrinha, é claro, a questão da verba, das finanças, ter tudo em dia é muito importante, mas acho que não pensaram na possibilidade de, vendendo o mando, o Vasco ficar 10 partidas e tendo apenas 2 dentro da sua verdadeira casa, que é o nosso São Januário. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando inclusive do jogo desse próximo sábado, né? O jogador Barleta do Sport falou um pouquinho, né? Ele que realizou, o Sport iniciou a sua preparação anteontem, melhor dizendo, terça-feira,
para enfrentar o Vasco da Gama nesse próximo sábado em São Januário. E o atacante Barleta, que foi o responsável por marcar o primeiro gol do Sport no Campeonato Brasileiro de 2025, falou um pouquinho sobre esse confronto contra o nosso Cruz Maltino. Ele disse assim, olha, abre aspas, a gente já está trabalhando bem forte para esse jogo contra o Vasco. Já viramos totalmente a chave. Jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil, mas a gente vai do mesmo jeito que em outros jogos, procurando ter bola, buscar propor o jogo. Tudo para ser um bom jogo. Estamos trabalhando bem essa semana para chegar forte. E ele ainda prosseguiu e falou sobre o elenco do Vasco, né? A gente, é claro, traz as aspas dele aqui a vocês. A gente sabe que eles têm bons atacantes, a gente sabe do Verratti, a gente tem um bom grupo de staff ali que passa pra gente questões individuais e também coletivas do outro time. Já estamos bem espertos e vamos tomar cuidado com as principais qualidades deles. A gente está bem forte e focado, que a gente sabe que o nosso time é bom também. Então, palavras aí de Barleta, citando o Vasco, citando esse próximo duelo em São Januário. É claro, a gente vai estar de olho aqui no Esporte Clube do Recife para trazer a vocês sempre as principais informações do próximo adversário do Vasco da Gama no Brasileirão 2025. Tá confiante na vitória, vascaíno? Deixa aí nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então permanecer aqui com este Acorda Vascão e trazer informações sobre o mercado da bola, né? O mercado aí que está bastante agitado nos seus últimos dias. Lembrando, meu amigo vascaíno, que o Vasco ainda segue ativo no mercado à procura de contratações, entretanto, principalmente, né, à procura de liberar alguns jogadores que fazem parte hoje do elenco. Inclusive, o próprio Marcelo Santana deixa muito bem claro, no caso ontem, numa entrevista que deu na sede da CBF após o sorteio da Copa do Brasil, que alguns nomes estarão de saída do Vasco ainda no término dessa janela, que vai até amanhã, inclusive, dia 11 de abril. A primeira informação que temos a trazer aqui a vocês sobre saídas é do Patrick de Luca. O Vasco encaminhou a rescisão contratual com o jogador. Nesse momento, né, tá tudo alinhado para que nesses próximos dias não, né, nas próximas horas, o Vasco oficialize a rescisão contratual de Patrick de Luca. Jogador que chegou ao Vasco no início de 2023, foi a primeira contratação da empresa norte-americana 777 Partners aqui no nosso Cruz Maltino. Ele veio do Bahia à época, entretanto, logo após chegar ao Cruz Maltino, sofreu uma grave lesão. Ele rompe os ligamentos do cruzado, fica de fora durante toda aquela temporada, perde espaço ali na engrenagem do nosso Cruz Maltino. O técnico Ramon Dias não o utiliza. No ano passado também, ele fica durante todo o ano sem ser utilizado, chega a ser emprestado ao Ceará, disputa 35 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Ceará não exerceu os direitos de compra do jogador. Ele voltou ao Vasco, entrou em campo em algumas partidas do Campeonato Carioca, mas também não fez parte dos planos em nenhum momento, né, da comissão técnica do Fábio Carilli. Então, com isso, o atleta que atuou em apenas 10 jogos no clube, não marcou nenhum gol, está chegando ao seu fim de trajetória no Cruz Maltino. Vasco e Patrick de Luca já estão alinhados para essa rescisão. A expectativa aí é que ainda hoje, tá, o Vasco anuncie isso através de suas redes sociais. Outro atleta que o Vasco da Gama busca uma saída, entretanto, sem rescisão contratual, é o Jean Davi Menezes. Nesse momento, o Vasco da Gama até aguarda algumas propostas. Infelizmente, porém, diante da data, né, que já está bem apertada, dificilmente veremos Jean Davi Menezes saindo nessa janela de transferências, tá? O jogador, ele segue tendo o seu futuro indefinido no Vasco. Entretanto, o próprio empresário do atleta, ao jornalista Chaves, vou até confirmar o nome do rapaz, a gente dá sempre o crédito certinho, né, a quem trouxe a informação. É um jornalista sul-americano, tá, meu amigo vascaíno? Ele não é brasileiro, só para confirmar. Não tô conseguindo achar o nome do rapaz, eu vou procurar aqui direitinho e vou trazer. Mas enfim, é um jornalista sul-americano, ele confirma que Jean Davi Menezes tem o seu futuro indefinido no Vasco, entretanto em contato, aqui ó, pronto, achei o nome. E não é jornalista sul-americano não, tá? É uma jornalista brasileira, Lohane Chaves, traz a informação através da página Analisa Vasco que o Jean Davi tem o seu futuro indefinido no nosso Cruz Maltino. Inclusive, o próprio empresário do jogador negou que haja qualquer negociação em andamento e hoje a sua permanência é uma incógnita. A última vez que Jean Davi Menezes atuou com a camisa do Vasco foi no dia 18 de fevereiro. Ou seja, nitidamente o Vasco está demonstrando para Jean Davi que ele não faz mais parte dos planos. É um atleta que não está sendo utilizado, é um jogador que nem para a lista de relacionados está indo e tende sim a permanecer fora dessa lista daqui até a próxima janela,
que é o momento em que o Vasco pretende negociar em definitiva a saída do jogador, assim como fez agora com Maxime Domingues, né, conseguindo empréstimo do meio-campo suíço para o futebol norte-americano. Dificilmente o Vasco vai conseguir ter esse mercado com o Jean Davi Menezes da MLS. A possibilidade é mais de uma ida ou para o mercado do futebol chileno, onde ele já tem passagens, mas principalmente do futebol mexicano. Portanto, isso só irá acontecer no meio do ano e, diante disso, o Vasco terá que permanecer com o Jean Davi Menezes nesses próximos meses até a próxima janela dentro do seu grupo, mas é um atleta que hoje está completamente fora dos planos do técnico Fábio Carille. E se o Vasco busca saídas, o Vasco também busca chegadas, tá? Porque o Vasco ainda tem na mira, tem na sua alça de mira, tem no radar o atacante Moraes, do Maringá, jogador de 24 anos de idade, artilheiro do Campeonato Paranaense, nome que o Vasco fez um contato formal, entretanto que o Maringá só pretende a venda, tá? Até o momento, além do Vasco, Atlético Paranaense, Ceará, Coritiba e outros times fizeram o contato com o Maringá pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas nada foi formalizado. Apenas o interesse. Um bom jogador, jovem, 24 anos de idade, atacante e que o Maringá buscará negociá-lo nesta janela. A janela fechando amanhã, o Maringá terá que ter uma pressa para negociá-lo e caso o Vasco queira sair do campo do interesse e entrar num campo de negociação, terá que ter pressa também para contratá-lo. Certo é um nome sim que interessa à diretoria do Vasco da Gama, um interesse que não é atual, muito pelo contrário, um interesse que já é bastante antigo. E para fechar o vídeo, falar sobre o garoto Ryan, né? Nome que vem tendo um grande destaque aí no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Vasco, mas principalmente no futebol sul-americano, tá? Vestindo a camisa da seleção brasileira. Ryan ele foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, que aconteceu no Paraguai, agora nesse primeiro semestre de 2025, e conseguiu se destacar como era o esperado. E esse destaque que ele teve o credenciou a vestir a camisa de grandes do futebol europeu. E exatamente por isso, clubes da Europa intensificaram o seu interesse pela contratação dessa jovem promessa Cruz Maltina. Além do Tottenham, que a gente trouxe a vocês nesses últimos dias, o interesse do clube inglês, da compra dos direitos econômicos da joia vascaína, a última informação que temos a trazer a vocês é que o Arsenal, também vem demonstrando interesse na contratação do jogador. Essa matéria, inclusive, foi uma matéria feita, tá, pelo jornal inglês. Eu quero trazer aqui também sempre a fonte corretinha a vocês do jornal que trouxe essa informação. Eu vou buscar aqui, em breve eu trago com respostas, tá? Mas o jornal inglês trouxe essa informação confirmando o interesse de contratação do Ryan. Aqui, o jornal Spurs Web trouxe essa informação, tá? Traduzindo o título que está na matéria é: o Arsenal tenta vencer o Tottenham e conquistar a estrela brasileira. Uma informação que saiu ontem, tá? Quinta-feira, por volta de 5h30 da tarde. A informação que o próprio jornal inglês traz é que há alguns dias surgiu a informação que o Spurs, rival do Arsenal na Inglaterra, estaria de olho no jovem jogador do Vasco da Gama e nesse exato momento, tá? O Arsenal também entrou na corrida pela contratação do jogador, que hoje, meu amigo vascaíno, tem como um grande fã Pablo Xavier, que é o principal olheiro do clube inglês, nome que hoje é o grande responsável aí no Arsenal por buscar joias no futebol mundial e recomendou, né, o atacante para chegar ao grande clube do futebol da Inglaterra, o Arsenal. Inclusive, a informação desse jornal inglês, Spurs Web, é que o próprio olheiro fez uma forte recomendação, colocou o Ryan numa posição muito alta da lista de jogadores para comprar nessa janela do meio do ano, a chamada janela de verão. O Vasco pede aí, meu amigo vascaíno, um valor de 35 milhões de reais para comprá-lo, né, para vendê-lo. Então, assim, o Vasco pretende vender o Ryan por um valor entre 150 a 210 milhões de reais, um valor bem alto que o Vasco da Gama procura vendê-lo. Até a própria página confirma que a própria Fiorentina tentou levar o Ryan nessa última janela de transferência do início do ano, entretanto não conseguiu. O Vasco fez jogo duro, né, para a permanência do Ryan, olhando para a janela do meio do ano, em que muitos clubes estarão dispostos. Então, assim,
vai haver uma corrida pelo Ryan, tá? Se prepare, porque muitos clubes virão fortes para contratar a jovem promessa Cruz Maltina, mas uma grande promessa também do futebol brasileiro. Um jogador que foi até comparado, tá? Com Adriano Imperador. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão. Eu conto muito mesmo com a sua presença, com o seu like, seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Pode parecer chato, mas tem muita gente que não está chegando junto no nosso canal e eu preciso muito de você, tá? Então não saia desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, agradecer, porque lá na página do Instagram a gente jogar a marca tão grande dos 10 mil seguidores, a gente está fazendo um trabalho incrível por lá, não é por nada não. Então também conto muito com você para que a gente cresça através dessa outra rede. Show? Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.